Olá, boa tarde. Meu nome é Caterine Servai, eu sou estudante de farmácia e atualmente monitora voluntária de farmacognosia. O trabalho é intitulado Uso de jogos didáticos como ferramenta de apoio ao ensino de farmacognosia. O jogo utilizado foi o Quem Sou Eu, na versão metabólitos secundários de plantas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve comparação entre metodologias de ensino e de aprendizagem, começando pela aula expositiva tradicional, que se baseia na constante explicação do conteúdo pelo professor, tem um aluno como ouvinte, e que dificilmente se envolve na construção do seu próprio conhecimento, mas apresenta vantagens também, como a tradicionalidade, e com isso eu quero dizer que é um método tradicional, um método muito conhecido, né? A gente já está muito familiarizado com esse tipo de método, né? E um baixo custo quando a gente pensa numa sala de aula com um número muito grande de alunos, né? O outro método, né, são as metodologias ativas de aprendizagem, né, onde o professor é o mediador e o aluno o protagonista, e as vantagens são que, com o estímulo do interesse do aluno, acontece o favorecimento da apropriação de conceitos, né, da retenção de conceitos. E um exemplo dessas metodologias são os jogos lúdicos, né? No caso, utilizado nesse trabalho foi o jogo Quem Sou Eu, né? Que é um recurso pedagógico eficiente no processo de construção do conhecimento e também representa uma oportunidade para a introdução de metodologias ativas gradualmente. Em relação à motivação e objetivos, né? As motivações foram a partir de uma percepção pessoal da dificuldade dos alunos, né, de uma determinada dificuldade dos alunos através da observação no semestre anterior, né. Também houve o relato dos próprios alunos desse semestre e dos professores sobre essa dificuldade recorrente, que é a identificação de estruturas químicas dos metabólitos secundários das plantas. Então, com esse trabalho, né, o objetivo foi tornar mais fácil o entendimento e a revisão do referido assunto através do uso de uma ferramenta lúdica, né, que no caso foi o uso do jogo Quem Sou Eu para a criação de um racional para a identificação das classes das referidas substâncias. Em relação à metodologia, tiveram etapas prévias ao dia da aula, que englobaram a padronização das estruturas químicas escolhidas, a confecção de 14 cards com as estruturas escolhidas, que foram impressos e numerados. Também houve a confecção do manual do jogo com todas as regras e o gabarito, né, de todas essas substâncias escolhidas, que depois serviu para os alunos a estudarem para avaliação, porque eles puderam levar para casa esse manual impresso junto com o gabarito. E aí já no dia da aula, né, houve a confecção de faixas de papel A4 para fazer coroas, para serem colocadas na cabeça dos alunos, uma coroa para cada aluno. E houve também o sorteio das estruturas químicas e colocação nas coroas. As estruturas químicas foram coladas nessas coroas, né? Uma estrutura química para cada coroa, uma estrutura química para cada aluno. Depois houve a leitura conjunta do manual, né, antes de iniciar o jogo, onde os alunos puderam tirar as dúvidas. E já iniciando o jogo, né, cada aluno fazia perguntas de sim ou não, de acordo com uma ordem previamente estabelecida, né, um aluno por vez fazia as perguntas e o resto respondia, né? Quando a resposta era afirmativa, ele poderia fazer uma nova pergunta, e quando a resposta era negativa, a vez passava para o próximo jogador, né? E assim, no final, cada aluno conseguiu identificar a classe do seu metabólito secundário, né, colado na sua coroa. E quando eles conseguiam fazer, né, essa identificação, eles ganhavam um prêmio, que no caso era um bombom. Aqui está o manual do jogo com todas as regras. Em relação aos resultados parciais, né, a imagem à esquerda mostra os alunos durante a leitura do manual do jogo, antes do início do jogo, e à direita mostra os alunos já durante o jogo, né, com as respectivas coroas e suas próprias estruturas, né. Vocês podem observar que eles não sabem quais são as próprias estruturas, né. Esse é o objetivo do jogo, né, identificar as estruturas. A segunda parte dos resultados parciais, né, envolveu a aplicação de um formulário Google, né, onde 100% dos alunos que participaram da atividade, né, avaliaram o jogo que foi aplicado, né, como útil para o estudo e revisão para a prova. E também, apesar de não ter sido unânime a aceitação dessa proposta de metodologia ativa como ferramenta de revisão, apesar disso ela foi bem aceita pelos estudantes, né. Bom, em relação às minhas referências estão aqui e eu gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.
Olá, meu nome é Raíssa, sou monitora da disciplina de Microbiologia de Alimentos 2, ministrada pela professora Luciana, e o tema do projeto de monitoria é Estratégias para reavaliar e implementar melhorias contínuas no processo de ensino-aprendizagem da microbiologia na graduação. E como justificativa do projeto, ele pretende trazer atividades selecionadas por tópicos de aula para que os alunos possam assimilar e agregar esse conhecimento que foi aprendido de forma teórica, além de demonstrar a importância dessa aplicação dos temas que foram abordados para a vida profissional. Nessa apresentação, nós elaboramos o estudo para o tema Micro-organismos de importância para a produção de alimentos, que, junto com outros estudos dirigidos de outros temas, vão contribuir para a implementação de melhorias contínuas. Então, como métodos, nós fizemos um levantamento de dados estatísticos sobre as atividades que foram realizadas no primeiro semestre de 2022, e a partir dessas avaliações estatísticas foram desenvolvidas listas de exercícios com questões para aqueles temas onde houve maiores identificações de erros, maior percentual de erros. Então, nós temos 3 objetivos principais, que são consolidar o conhecimento dos assuntos constantes pelos alunos na ementa da disciplina, estimular a resposta de estudos dirigidos com questões objetivas e discursivas, possibilitando assim a aplicação do conhecimento em situações profissionais, e estimular a consciência e a autorresponsabilidade dos alunos sobre a importância de se realizar atividades como essas, mesmo não sendo obrigatórias no programa da disciplina. Como recursos didáticos, nós utilizamos a ferramenta Forms disponível pelo Google para elaborar os estudos dirigidos, que possuem perguntas baseadas na aula teórica da professora Luciana e perguntas que já foram utilizadas em concursos na área de microbiologia de alimentos e na área de farmácia. Correção e envio de feedbacks após a entrega da atividade pelos alunos, e incentivo de meio ponto na nota final para aqueles alunos que enviassem todos os formulários. O desenvolvimento do projeto foi dividido em 3 grandes blocos: avaliação estatística, estudos dirigidos e avaliação final pelos próprios alunos. Falando um pouco de avaliação estatística, ela foi feita com o intuito de investigar as maiores fragilidades dos alunos por temas de aula da disciplina, e ela foi feita com base na verificação de desempenho. O desempenho aí ele foi estimado a partir do valor atingido por aluno em cada questão, e foram utilizadas 3 avaliações continuadas do primeiro semestre. A atividade continuada 1, que foi sobre fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o desenvolvimento microbiano e micro-organismos na produção de alimentos, que contou com 9 questões objetivas e 1 questão discursiva, que foi avaliado como total de acerto, metade de acerto, nenhum acerto, e as questões objetivas avaliadas em erro e acerto. As questões com maior percentual de erro puderam ser classificadas por tema, assim como na atividade 2, que foi sobre micro-organismos de importância na deterioração e inocuidade de alimentos, que contou com questões objetivas, e a atividade continuada 3, que teve como tema indicadores e critérios, que contou com 8 questões objetivas e 2 questões discursivas avaliadas da mesma forma, que puderam ser observadas, as questões com maior percentuais de erro, e classificadas também por tema. A partir disso, estudos dirigidos foram desenvolvidos, e eles foram pensados de uma forma a seguir a estrutura de tópicos de planejamento das aulas da disciplina. Eles são lançados no Classroom logo após as aulas teóricas de cada assunto, possibilitando assim a revisão prática do conteúdo aprendido pelos alunos. Esses estudos ficam arquivados e disponíveis aos alunos na aba de atividades da monitoria, para que eles tenham um melhor controle e uma melhor organização das atividades propostas. O primeiro foi sobre introdução à microbiologia e fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o desenvolvimento bacteriano. O segundo, sobre micro-organismos de importância na produção de alimentos. E o terceiro e mais recente, sobre doenças transmitidas por micro-organismos, doenças transmitidas por alimentos, DTAs. Agora falando sobre a avaliação. A participação dos alunos para o cumprimento dos objetivos do projeto é fundamental, e ela está em curso, como podemos observar, tendo em vista a utilização desses formulários como forma de revisão para as próximas provas, para as próximas que estão em curso também no calendário da UF e no calendário da disciplina. Vai ser publicado um formulário de avaliação das atividades da monitoria, que tem o objetivo de investigar a possibilidade de solicitação de ajustes e adequar as atividades às necessidades observadas pelos alunos ao longo da disciplina. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção até aqui.
Olá, eu sou a Aira Souza de Aguiar Teixeira, sou monitora da disciplina de Ciências Humanas e Sociais na Saúde, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica pertencente à Universidade Federal Fluminense. Estou sendo orientada pela professora doutora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva e o tema do meu projeto de monitoria é a aplicação da metodologia ativa, videoaula interativa na disciplina de Ciências Humanas e Sociais na Saúde para a graduação de enfermagem. Introdução. Referente à disciplina, temos a filosofia e a sociologia de Zygmunt Bauman. Então, eu confeccionei um vídeo aula, Por que Ciências Humanas e Sociais, usando os exemplos do pensamento desse filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman. Então, a videoaula são conteúdos didáticos gravados com recursos audiovisuais, são ferramentas também que podem ser utilizadas tanto na educação tradicional quanto na educação à distância, isso conta também como uma vantagem. Elas são um excelente recurso didático, né, abrangendo elementos visuais e sonoros, podendo inclusive ver a leitura. Nesse caso, eu fiz uma videoaula em animação para que tenha uma melhor interação, uma melhor didática. Logo após a passagem desse vídeo, né, a gente fez a aplicação do quiz chamado Kahoot. O Kahoot é um quiz online com uma série de características que podem ser adaptadas para a sua aplicação, ou seja, você faz da forma que você acha melhor, o que torna uma ferramenta também muito viável e acessível. Esse jogo, né, proporciona um momento de descontração e interação entre os participantes na sala de aula, o que faz também que a fixação do conteúdo seja ainda mais alta, né? E o conteúdo correspondente às perguntas elaboradas foi dado na videoaula antes da aplicação do mesmo. Metodologia. A metodologia utilizada foi a metodologia ativa. A ideia desse conceito é propor um novo ambiente de forma diferente de interação para que o aluno não apenas seja um ouvinte, mas também que seja protagonista e responsável da sua própria aprendizagem. Então, o Kahoot e a videoaula são tipos de metodologia ativa. Todo método constituiu em 3 principais etapas: criação de uma videoaula e do quiz, aplicação da videoaula e do quiz e avaliação da parte dos discentes. Motivação. A motivação foi fazer com que os alunos entendam a importância da disciplina de Ciências Humanas e Sociais para o profissional de enfermagem e também desconstruir a ideia de que não precisamos estudar pensamentos de filósofos e sociólogos em um curso de enfermagem, o que eu já escutei muito durante a minha graduação. Objetivos. O objetivo, então, foi elaborar uma atividade interativa e dinâmica acessível para todos, criar um material para auxiliar os alunos na sua formação acadêmica, promover interação entre discente e monitor através de uma forma de aprendizagem e desenvolver também práticas e habilidades docentes. Resultados parciais. Foi aplicado, então, após o quiz e a videoaula e o quiz, um forms online para coleta de satisfação a partir do projeto de monitoria proposto em sala de aula. Então, os resultados coletados foram positivos em relação à dinâmica e também em relação à fixação do conteúdo proposto. Essas foram as referências utilizadas para fazer todo o material, e é isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Vinícius Macário, sou aluno do 5º período do curso de Medicina e o tema do meu projeto de monitoria é o uso de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem em fisiologia humana. E tenho como professores orientadores a Natália Galito e a Aline Araújo. Bom, a fisiologia humana é uma disciplina que serve como base para o aprendizado de várias outras disciplinas, dadas ao longo dos cursos da área da saúde, como medicina e biomedicina. Então, entender bem a fisiologia é fundamental para que o aluno desenvolva um bom raciocínio clínico e compreenda melhor os processos fisiopatológicos. Porém, uma questão muito frequente é a dúvida: como vou guardar tanto conteúdo em tão pouco tempo? Como a geração atual é muito conectada com tecnologias, a utilização de ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem pode auxiliar na fixação do conhecimento. Por esse motivo, lançamos mão de recursos como perguntas sobre a disciplina no Instagram, que é uma plataforma muito utilizada pelos estudantes, e também enviamos um arquivo Anki para cada módulo terminado, que é um arquivo que possui flashcards que os alunos podem fazer revisões programadas. Além disso, apresentamos monitoria semanalmente para a turma de medicina, apresentamos plantões de dúvidas pré-prova para a turma de biomedicina, participamos desde a elaboração até a correção de um caso clínico no final do período
e auxiliamos nas aulas práticas, como de hemograma, aferição de pressão arterial e análise de gasometria arterial. A motivação desse projeto é tornar o aprendizado de fisiologia mais dinâmico, e o objetivo é apresentar ferramentas digitais aos alunos para que esse aprendizado possa ser mais dinâmico. Ao final de todos os módulos da disciplina e antes das provas, enviamos perguntas no Instagram, pelo Instagram da monitoria, para que os alunos possam responder e revisar o conteúdo, direcionando seus estudos para o tópico no qual tiveram mais dificuldade de responder. Além disso, ao final de todo módulo são enviados baralhos do Anki, que são flashcards com conteúdo da disciplina, onde os alunos podem revisar o conteúdo e programar revisões periódicas. Para a turma de biomedicina, damos plantões pré-prova, tirando todas as dúvidas levantadas. Podemos ver aqui os resultados parciais. A turma 121 de medicina, grande parte dos alunos que responderam, todas essas respostas foram dadas pelo Google Forms. Tem a pergunta: a monitoria te ajudou a absorver melhor o conteúdo? Grande parte respondeu que ajudou muito. Na turma de biomedicina também, perguntamos se a monitoria ajudou a consolidar melhor o conteúdo para realizar as provas, e grande parte respondeu que sim. Agora, os resultados já mais voltados para as ferramentas digitais. Esses aqui são voltados para o Instagram. Primeiro a gente perguntou se seguem o Instagram, e grande parte das pessoas seguem. Perguntamos se participaram de um quiz que a gente fez recentemente, e grande parte das pessoas responderam que participaram, algumas completamente, algumas participaram, responderam apenas algumas perguntas, e das que responderam, 100% delas responderam que foi útil para o aprendizado de fisiologia humana. E 100% também das pessoas querem que nós continuamos aplicar esse quiz pelo Instagram. Agora, já os resultados do Anki, é uma menor parcela da turma que utiliza o Anki, mas dos que utilizam, grande parte acham esse arquivo Anki muito bom para fazer as revisões, e grande parte dos alunos também dizem que é melhor a gente continuar disponibilizando esses flashcards. Bom, tanto os alunos que utilizam o Instagram quanto os que utilizam o Anki gostam desses recursos e os consideram úteis para o aprendizado. Sendo assim, cabe investir nessas ferramentas digitais para melhorar o processo ensino-aprendizagem de fisiologia. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Felipe Lugal Teodorico e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de monitoria de introdução ao aprendizado do raciocínio clínico pela anamnese, associado ao Departamento de Medicina Clínica. O professor orientador é o Vitor Cortes. Para introduzir o assunto, eu queria trazer para vocês que o ensino da anamnese é feito pela disciplina da semiologia no início do ciclo clínico, e é o primeiro contato que a gente tem com as grandes síndromes clínicas. Lá a gente aprende, em linhas gerais, a importância de uma boa anamnese e a seguir um roteiro para não deixar nada de importante passar. Só que muitas vezes essa anamnese acaba tendo tanta informação que pode, inclusive, atrapalhar no raciocínio clínico. A importância disso fica ainda mais evidente quando a gente chega no internato, onde de fato somos estimulados ao raciocínio médico, e aí é que damos conta do quão importante é uma anamnese bem feita, que vai além de uma sequência padronizada de perguntas. Então, nossa monitoria era destinada principalmente aos alunos do 6º e 7º períodos, momentos da faculdade em que essa prática fica um pouco menos frequente. Aí aparece a Covid-19 e, assim como aconteceu comigo, a pandemia afastou muitos alunos da prática e do contato com o paciente, fazendo com que a coleta dessa anamnese ficasse ainda menos frequente e aumentando a insegurança dos alunos frente ao paciente. Então, nossa monitoria ela vem para refinar a anamnese e melhorar a prática da coleta da anamnese. Diferente do que é feito na SEMI, a gente foca a nossa monitoria a partir dos sintomas. Então, a gente aprende a perguntar e investigar o que é mais e menos provável através dos sintomas da queixa principal. E, a partir disso, a gente consegue raciocinar o que é mais e menos provável e, assim, manejar de forma mais adequada. Para isso ser feito, a gente criou uma sala de aula no Google Classroom, onde a gente passava as informações da monitoria, além de conteúdo teórico sobre os grandes sintomas clínicos, e também servia para envio das anamneses que eram coletadas após as práticas.
Além disso, existe o Instagram da monitoria. Lá a gente posta os temas das aulas e os casos clínicos trabalhados nessas aulas. Há também quizzes nos stories e dicas que contribuem para a fixação do conteúdo. Finalmente, nossas atividades eram organizadas em 3 etapas. Uma aula teórica, seguida da prática com discussão e, por fim, a escrita da anamnese. Os temas eram previamente escolhidos em reuniões com o professor orientador e essa escolha era baseada na importância do sintoma, feedback dos alunos e também na presença de pacientes com sintomas nas enfermarias do Hospital Antônio Pedro. Nosso foco nas aulas era ser o mais interativo possível. Então, a gente montava um caso clínico faltando várias informações importantes e, a partir disso, a gente questionava o que poderia ser acrescentado, complementado. A gente evidenciava os sinais de alerta associados àqueles sintomas e começamos a destrinchar aquilo e entender o porquê das coisas. Hoje, a gente sabe que não é importante saber só que o problema existe, mas também entender o porquê ele acontece e o que isso significa dentro da complexidade que é uma doença e o paciente como um todo. Após as aulas, era hora de praticar. Dividimos os alunos em grupos e íamos com eles até o paciente que apresentava os sintomas discutidos em aula. Ali eram exploradas as características, além dos sinais e sintomas associados. Eram pesquisados sinais de alertas ativamente e, baseado nisso, a gente conseguia direcionar muito melhor o raciocínio. Em média, a gente tinha cerca de 10, 12 alunos por aula e, após essa prática, os alunos podiam treinar a escrita da anamnese para analisar se eles conseguiam organizar essas informações de forma que deixasse a anamnese mais clara e coesa. Essas anamneses, por fim, eram enviadas pelo Classroom ou por e-mail e, a partir daí, a gente fazia as correções e ressaltávamos o que é ou não importante em cada etapa da anamnese. Como forma avaliativa, a gente rodou um Forms para ver o aproveitamento desses alunos e como foi a evolução deles nesse processo, além dos feedbacks deles para a melhoria das aulas. Para concluir, a gente queria destacar para os alunos a importância de uma coleta da coleta de uma boa anamnese e o quanto isso faz diferença na hora de raciocinar, manejar e tratar nosso paciente. Por fim, queria deixar meu agradecimento ao professor Vitor, que nos guiou brilhantemente e conseguiu transmitir a arte da coleta da anamnese. Aos alunos que participaram e que nos motivaram a trazer cada vez mais conteúdo, e aos colegas monitores Beatriz e Paulo Henrique pela parceria durante esse processo. Essas são as referências e obrigado. Olá, eu sou a Nicole Costa, monitora da disciplina de Embriologia Humana, orientada pela professora Ana Luísa Bastos, e hoje vou apresentar um projeto de monitoria intitulado A Animação 2D no Estudo do Processo de Fecundação. Bom, ao longo do desenvolvimento embrionário, nós vimos diversos processos diferentes que contribuem para a formação de um embrião. E visualizar esses processos através das imagens na literatura às vezes não é tão fácil. Isso culminou na escolha de um projeto de animação 2D, onde nós temos uma maneira mais dinâmica de visualizar os processos de desenvolvimento. E o estudo da fecundação é de suma importância, visto que a partir dela inicia-se o desenvolvimento do embrião mesmo. Então é necessário estar com esse processo bem consolidado. Então os objetivos desse trabalho é embasar os princípios do desenvolvimento embriológico e facilitar a visualização dos processos. Bom, então para a confecção do projeto foi utilizado o programa Synfig Studio, onde foi desenvolvido realmente a animação 2D, e a partir dessa animação foi produzido um material audiovisual. Até o momento da apresentação do trabalho, o projeto não teve chance de ser apresentado e avaliado pelas respectivas turmas da disciplina de Embriologia. Essas aqui são as referências do trabalho. Olá a todos e todas, eu me chamo Giovana, eu sou estudante do 8º período de licenciatura em História na UF, e sou monitora de didática orientada pela professora Ellen, a partir do projeto de monitoria Artefatos Digitais na Formação de Professores, Didática e Saberes Pedagógicos. Para essa semana acadêmica, a gente preparou um plano de aula sobre plano de aula, ou seja, um plano de aula de uma oficina de planejamento que vai ser desenvolvida com os alunos das nossas turmas de didática nas próximas semanas. Bom, a oficina de planejamento é algo que vem na intenção de qualificar a formação dos nossos alunos de didática, ainda mais entendendo a importância do planejamento na prática do exercício docente, né? E o objetivo geral dessa oficina é que os alunos sejam, de fato, capazes de
planejar aulas qualificadas, articulando com os documentos oficiais, como a BNCC, por exemplo, não só a sua disciplina, mas até mesmo articulando junto com profissionais de outras áreas, aulas multi e interdisciplinares. A partir do entendimento da importância desse documento, que é o plano de aula, no exercício docente, essa oficina vem na intenção de proporcionar um aprendizado prático, né, um exercício prático de algo que vai fazer parte aí do dia a dia em sala de aula, apesar de muitas vezes a gente não ter, enfim, possibilidade de despender o tempo necessário para essa atividade, né? Amparados, então, pela bibliografia do nosso curso, sobretudo pelo livro Didática e Docência, a gente vai desenvolver não só exercício prático, como a reflexão sobre o ato de planejar, né? A importância do planejar e do replanejar, a importância de entender que cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e que o ato de estar avaliando e reavaliando nosso planejamento é fundamental. Além de entender também que a sobrecarga nos coloca diante de uma situação onde a gente não consegue se dedicar plenamente. Muitas vezes o professor está sujeito aí a jornadas de trabalho intermináveis, onde a gente tem, às vezes, semanas de planejamento concomitantes em várias escolas onde a gente precisa trabalhar. Enfim, a gente sabe que a vida do professor é sempre realizada em muitos locais. E o próprio livro Didática da Ciência traz essa reflexão, né, sobre como o planejamento é importante, só que, ao mesmo tempo, os professores não conseguem se desprender para todas as atividades desse caráter. Então, mais ou menos nesse caminho, a nossa oficina, né, que vai ser essa aula desenvolvida com os alunos aí nas próximas semanas, ela objetiva apresentar o que é um plano de aula, a estrutura de um plano de aula, os elementos de um plano de aula, ou seja, o que são objetivos gerais, o que são objetivos específicos, o que é uma metodologia, qual o formato que eles possuem, o que é uma avaliação, o que não é uma avaliação também, entendendo que existem erros comuns que a gente pode chamar a atenção desde então, e também entendendo a importância do plano de aula, por exemplo, para um concurso de magistério, né? Um concurso aí de professor, rede estadual, municipal, até mesmo nas universidades. A prova de aula é algo muito importante, de muito peso, e que esses pequenos detalhes fazem total diferença na hora da confecção e na hora da execução do plano. Essa oficina vai ser desenvolvida com turmas mistas de licenciatura, ou seja, a gente tem alunos de várias licenciaturas na mesma sala, temos várias habilitações de letras, filosofia, ciências sociais, cinema, matemática, história, enfim, física, várias licenciaturas diferentes que vão ser desafiadas a estar construindo conjuntamente um plano de aula em grupos e avaliando ali com a gente, né, nesse momento de aprendizado prático, sobre como articular a BNCC, os temas transversais, competências socioemocionais, com a nossa disciplina, enfim, e entender a importância aí do planejamento para que a gente consiga executar uma aula coesa, uniforme e que esteja bem desenhada, bem planejada mesmo. Essa é a chave da questão, essa é a chave da oficina, a importância de um planejamento bem redondinho para que isso seja bem executado. Olá, eu sou a Luísa Helena Gualberto, monitora da disciplina de Teoria e História da Arquitetura 1, ministrada pelo professor Pedro da Luz Moreira, e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de monitoria aqui. Eu vou iniciar pela apresentação, seguindo da ementa, objetivo, iconografia, atividades, plano de aula, resultados e finalizando com os agradecimentos. Esse daqui ele é o professor Pedro da Luz Moreira, ele é arquiteto e urbanista, professor associado da EAU-UF e vice-coordenador do PPH-UF. Essa sou eu, Luísa Helena Gualberto, discente de Arquitetura e Urbanismo UF, atualmente cursando o 6º período e monitora da disciplina de TH1. Bom, a disciplina de Teoria e História da Arquitetura 1 ela é uma disciplina teórica e obrigatória do 2º período, executada pelo Departamento de Arquitetura,
com uma carga horária total de 60 horas. Sua ementa visa o aprendizado dos alunos desde a pré-história até o Renascimento. E o principal objetivo da minha monitoria é promover a documentação visual e iconográfica da disciplina, isto é, documentar as atividades praticadas em coletivo, em sala de aula, e disponibilizá-las junto com materiais complementares, bibliografias complementares e links úteis em uma plataforma digital criada somente para a disciplina. Eu também devo promover atividades interativas e auxiliar o professor e os alunos durante as aulas. Uma dessas atividades pensadas durante a minha monitoria é o Cine-Aula, que nada mais é do que uma aula reservada para os alunos assistirem filmes e documentários sobre os períodos históricos abordados em aula. Nesse vídeo aqui, os alunos estão assistindo o filme A Guerra do Fogo, que é abordado o período da pré-história, e eles também estão até com direito a pipoca e guloseimas. Uma das atividades muito importantes para a disciplina são os debates, que eles ocorrem, na verdade, de uma forma muito mais leve, ao final das aulas, como uma roda de conversa, onde eu e o professor tentamos criar um espaço livre e seguro para os alunos trazerem suas dúvidas e reflexões sobre a aula. Essa daqui é a atividade que os alunos definitivamente mais gostam, que são as visitas ao centro do Rio, onde eles podem ver um pouquinho do que é estudado em sala de aula, em edifícios, de forma prática. A iconografia, ela é disponibilizada principalmente pelo Instagram, que foi a plataforma digital escolhida por nós. Aqui nós podemos ver a criação do perfil de Teoria e História da Arquitetura no Instagram, e ele atualmente tem 116 seguidores. E aqui são algumas das postagens feitas até agora. Aqui eu mostro o período pré-histórico junto de sua cronologia, as grutas pré-históricas no Brasil, a Luzia, o fóssil mais antigo encontrado na América Latina, os povos mesoamericanos focando principalmente nos Incas, e uma postagem sobre o Machu Picchu. Essas postagens normalmente elas acontecem junto com a cronologia das aulas. O Linktree também é utilizado para nós divulgarmos esse material complementar através de links, e é onde nós divulgamos o blog do professor Pedro da Luz Moreira, Arquitetura Cidade Projeto, onde ele escreve sobre edifícios históricos, sobre movimentos artísticos, e também faz análise sobre espaços urbanos. O meu plano de aula visa o aprendizado do período da Idade Média, né, a arquitetura gótica, onde eu vou falar sobre as 4 principais fases do gótico e sua origem, inovações técnicas, sistemas de sustentação das abóbadas, as alterações na estrutura formal e suas características. Aqui estão alguns dos resultados e feedbacks que nós recebemos até agora. Eu tirei o nome do aluno aqui, né, por questão de privacidade, mas é basicamente o aluno falando que as aulas do professor Pedro enriqueceram muito o curso de arquitetura, e ele inclusive está com vontade de ler mais sobre a história de Roma. Ao lado nós temos a visão geral do engajamento no Instagram, onde nós alcançamos mais de 374 contas nesse último mês. E aqui estão alguns dos comentários positivos que nós estamos recebendo pelo Instagram, e também uma enquete onde 17 pessoas votaram. Bom, aqui eu deixo meus agradecimentos principalmente ao professor Pedro da Luz Moreira, a quem eu tenho um carinho muito grande, a UF, né, e a Escola de Arquitetura e Urbanismo, a professora Ricarda, que divulgou essa monitoria para mim, a professora Marília, que sempre me auxiliou em minhas dúvidas sobre monitoria, a minha família, que me apoia, e os meus amigos, e principalmente aos alunos da disciplina de THA1 do semestre passado e desse semestre. Muito obrigada!